Olá, amados irmãos, que a paz do Eterno, Yahweh, e a paz do nosso Salvador, Yahushua, seja conosco, que Ele nos conduza, nos oriente, nesta noite de Hangout que estamos gravando aqui. Hoje, para minha felicidade, estamos aqui, além de estarmos com o nosso mestre, Yahushua, estamos também com o nosso irmão aqui, o Luiz Lindão, irmãos de outros hangouts também aqui que nós já papiramos e outros. E hoje, diferente, né? Estamos fazendo juntos aqui, direto do canal aqui, Em Busca da Verdade. E para alguns que estão assistindo também do nosso site, Em Busca da Verdade. Mais para frente, a gente vai falar mais sobre o site, porque precisamos entrar agora no tema do assunto de hoje, queridos, que é a origem do Natal. Eu vou fazer aqui uma iniciação, uma breve leitura, para nós iniciarmos aqui falando desse tema, aproveitando também a época, né, que estamos aqui, hoje, o dia 25 de dezembro, né, o Natal dos cristãos, que comemora o nascimento do Messias. Vamos ver se de fato isso é verdade, né? Se hoje é o dia do nascimento do Messias. Bom, eu já falei com vocês, vou deixar aí agora nosso irmão Lindão aí saudar os irmãos. E quando ele terminar com a palavra dele, nós iniciamos aqui falando já sobre o Natal. Paz, irmão Lindão. É com você aí, querido. Pode falar com o povo aí. Paz de Arro, paz de Yahushua para todos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as mentiras do Natal, ou sobre o que estão tentando dizer para nós, estão tentando nos empurrar. Essa história do Natal é uma história mentirosa. A história verdadeira é horrorosa. Então, assim, não, não fiquem pensando que todo mundo é louco, todo mundo que fala contra o Natal é louco, que todo mundo que fala que Jesus não é o Salvador é louco. Porque, na realidade, quando nós vivemos muito tempo acreditando na mentira, quando a gente começa a enxergar a verdade, aí a gente pensa ou que está todo mundo louco ou que nós estamos enlouquecendo. Então, assim, isso é natural, pensar no início. Quando você toma conhecimento, nos primeiros contatos com a verdade, você vai pensar ou que todo mundo é louco, ou todo mundo que fala sobre esse assunto é louco, ou que você mesmo está enlouquecendo. Mas não é. Na realidade, quem é louco mesmo foram as pessoas que inventaram essas mentiras. Eles são os verdadeiros loucos de espalhar as mentiras, colocar uma outra pessoa no lugar do Salvador, né? E inventar essas histórias sobre o Natal, né? Vamos falar sobre o Natal, a história do Natal, a mentira do Natal que foi contada para nós. Tentar trazer a realidade, a verdade sobre o Natal. Quem nasceu em 25 de dezembro? Quem é Jesus? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Devolvo a palavra ao irmão Carlos. Isso aí, querido irmão. Vamos lá, vou fazer uma leitura aqui, né? Eu gosto de fazer sempre aqui para passar para os nossos irmãos um melhor entendimento. A verdade sobre o Natal. Amados, para a gente falar do Natal, é preciso a gente voltar no tempo, né? Voltar na época de Noé e ter um entendimento melhor de como surgiu o Natal, certo? Vamos lá.
Quando um de seus filhos, deixa eu só fechar aqui. Quando um de seus filhos, Cã, este viu dormindo embriagado e nu, Noé, né? Viu Noé dormindo embriagado e nu, começou a rir de seu pai e correu a contar para seus outros dois irmãos, Sem e Jafé. Eu vou até deixar aqui uma ilustração, né, para ficar legal, né, irmão? Ficar bacana aqui a ilustração, a transmissão do nosso Hangout. Eu vou deixar uma ilustração aqui legal para os irmãos também já irem participando aí com a gente. Vamos lá. Só recapitulando, né? Quando um de seus filhos, Cã, este viu dormindo, embriagado e nu, começou a rir de seu pai e correu a contar para seus outros dois irmãos, Sem e Jafé. Estes o cobriram e foram de costas e cobriram a nudez do pai. E Noé, quando soube do acontecido, amaldiçoou seu filho Cã, para que este e seus descendentes servissem a seus outros dois filhos. E toda a geração após Cã se tornou maldita. E Cã casou-se com Semíramis. Esta é a mulher da nota de 1, 2, 5, 10, 50 e 100 reais. Aquela mulherzinha, amados, que a gente vê, né? Na nossa moeda, no nosso real, ali na verdade é a Semíramis. Né? Aí fonte para um estudo mais profundo, né, não, amado? Bom, e geraram um filho, né? Sim. Nirode. Este matou seu pai, Cã, e casou-se com sua mãe. Bom, Nirode casou-se com a própria mãe, Semíramis. Nirode foi o fundador da Babilônia, Nínive e outras cidades pagãs. Nirode tentou levantar a Torre de Babel, né? E o criador, Yahweh, o impediu. Todos conhecem e sabem a história da Torre de Babel, né? Seu tio, Sem, cansado das suas barbáries, o matou, né? Pois ele está se opondo ao Criador. Semíramis, sua mãe e esposa, né? A mentira, mentiu, né? Ocultou a morte de Nirode, seu filho e esposo, e disse que este não havia morrido, e sim que tinha ido para o céu, pois que ele se auto-tinha, né, intitulado o próprio Deus Sol, ou seja, o Deus Sol, o próprio Sol, né? Tempos depois, amados, Semíramis apareceu grávida, né? Engravidou-se. Amados, como é que uma deusa poderia engravidar de um mortal? Então, Semíramis teve que inventar uma outra mentira e disse, né, que teria sido o próprio Nirode que desceu do sol, né? Ele era o sol, desceu e coabitou com ela, né? Então, nasceu aí Tamuz, no dia 25 de dezembro. Mais tarde nós vamos estudar isso aí, amados, para que não haja assim um entendimento meio distorcido da verdade. Por exemplo, com relação a esta data, 25 de dezembro, né, já que naquela época não existia o mês de dezembro, mas existia o período do ano, amados, e que era a mesma data que hoje se comemora o Natal, né? Bom, seguindo. Tamuz, né, que para alguns os babilônicos, né, é o Deus Sol, para os egípcios, né, gregos, persas, romanos, todos esses. Tamuz morreu durante uma caça,
provavelmente morto por algum animal. Não se sabe dizer qual foi esse animal. O seu corpo ficou caído sob um tronco apodrecido de árvore. E sua mãe, mais uma vez, né? Como é que um Deus pode morrer? Ocultou a morte de Tamuz e disse que, já que ele era o próprio Nirod, Deus Sol, ele teria voltado ao Sol. Então, no lugar onde o corpo de Tamuz foi encontrado, ela plantou um pinheiro. E todas as datas do nascimento de Tamuz, ela dizia que teria que ser levado para ali um presente posto no pé do pinheiro. Daí então, né, surgiu o costume e a prática de se comemorar na data do nascimento de Tamuz, né, colocando presentes no pé do pinheiro. Eu vou dar uma paradinha para dar aqui também, né, espaço para o nosso amado aqui, o irmão Lindão. E daqui a pouco eu também volto a fazer algumas colocações. Olá, Mário, é contigo mesmo. Sim. Então, Tamuz, como ele sendo esse filho da deusa Semiramis, né? Semiramis era ela mesma se intitulava deusa, né? Então, ele também era um deus, né? Ele o deus Sol, que era o marido dela, né? Teve relação com ela, né? De uma maneira mitológica, né? Isso é um mito, é uma mentira, né? Que ela inventou, né? De que o deus Sol gerou nela o filho Tamuz. Aí, assim, esse filho Tamuz também, filho de dois deuses, era Deus também, um tipo de Deus. E por isso também deveria ser honrado e cultuado. Aí, quando ele morreu e a Semiramis plantou o pinheiro lá no local onde ele foi enterrado, ela também veio com uma outra mentira. Olha, meu filho não morreu, meu filho se transformou naquele pinheiro. Então nós devemos honrar e cultuar aquele pinheiro como se fosse Deus, como se fosse meu próprio filho. Meu filho é um Deus que se transformou lá naquele pinheiro, ele reencarnou no pinheiro. Então aí começou o culto à árvore, né, do pinheiro. E sempre no dia 25 de dezembro, que era o dia de aniversário de Tamuz, o dia de nascimento de Tamuz, eles enfeitavam o pinheiro com bolas coloridas, com fitas coloridas, com velas. E a Semiramis começou com o primeiro amigo secreto, amigo oculto. A primeira cerimônia de amigo oculto foi a Semiramis quem fez, junto com os cidadãos da própria cidade. E ela, para uma forma de conhecer os cidadãos, né, ela fez esse amigo secreto, né? Aí chamou todo mundo e falou: ó, aqui, ó, vocês vão receber cada um nome. Então, assim, o nome de todos os cidadãos era botado dentro de um vaso e a pessoa escolhia. Só não podia tirar o próprio nome. Se tirasse o próprio nome, devolvia para o vaso e pegava outro. E aí você tinha que presentear a pessoa que você tirou o nome. E a Semiramis também fazia isso. Ela pegou e começou essa tradição, né? E os presentes eram trocados no dia 25 de dezembro. E aí, a partir daí, ela começou a conhecer os cidadãos da cidade, né? Os amigos secretos. Então, assim, Tamuz, depois
ele foi incorporado ao cristianismo e o nome Tammuz foi modificado para Jesus e ficou no lugar do nosso Salvador. Porque se o Salvador é o nosso guia, então ele ilumina a nossa vida. Então tinha que ser o Deus Sol. Tinha que ser Tammuz. Tammuz tinha que estar na Bíblia, no lugar de quem ilumina a vida do povo. No lugar do Salvador, Yahushua. Yahushua é o nome verdadeiro do Salvador. O nome Jesus é o nome blasfemado, é o nome de Tammuz. Olha lá. Tammuz e Semiramis passaram a se chamar Jesus e Maria. Assim, o Natal, o nascimento de Tammuz, continuou a ser comemorado como sendo o nascimento do menino Jesus. Mas, na verdade, quem é comemorado seria Tammuz, o deus pagão. Então, quem nasceu em 25 de dezembro é Tammuz. É ele que comemora. A resposta da pergunta: quem nasceu em 25 de dezembro? É Tammuz. Tammuz que nasceu em 25 de dezembro. Não é Jesus. E quem é Tammuz? Quem é Tammuz também a gente já acabou de falar. Né? E Não, desculpa, Jesus. Pode concluir, depois eu falo. Desculpa. Tá. E quem é Jesus? Jesus, como é um Deus pagão que está no lugar do Salvador, ele é a abominação da desolação que entrou no lugar santo. Ele é a besta que subiu da terra, é o anti-Messias. Jesus é o anti-Messias, que foi blasfemado para anticristo, né? Para exatamente que o povo não entendesse. No sistema religioso comum, considera-se anticristo todo aquele que é contra Jesus Cristo. Mas o anti-Messias é contra o Messias, aquele que está se passando pelo Messias, mas não é o Messias. Ele está se passando pelo nosso Salvador, mas não é o Salvador. Então, por isso, Jesus, quem é o Jesus? Jesus é o anti-Messias. Então, assim, Jesus, ele foi colocado na Bíblia no século 17, mais ou menos em 1640, quase 100 anos depois de que João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia. João Ferreira de Almeida, quando traduziu as Escrituras do latim para o português, ele colocou o nome do Salvador de Iesu. E só depois, em 1640, que foi Jesus. Então, assim, tem gente que, quando eu falo sobre o nome do Salvador, eles pegam e falam assim, mas o nome não tem importância, isso é só tradução. Traduziram para o nosso idioma. Então, o nome Yahushua, ele foi traduzido para Jesus, para o português. Mas eu sinto muito informar para esse tipo de pessoa que pensa assim, que eles estão errados, porque nome não se traduz. Um exemplo prático que eu dou sempre para o povo, que me fala assim, são os cantores. Por exemplo, Michael Jackson. Ele nasceu nos Estados Unidos, a língua que fala lá é inglês. Quando os discos do Michael Jackson chegam aqui no Brasil,
O nome Michael Jackson é traduzido para Miguel Jackson? Não. O nome continua Michael Jackson, porque o nome não tem tradução. Tem também o francês Charles Aznavour, um cantor francês. Será que o nome dele vai ser traduzido por Carlos Pereira? Não, não é traduzido por Carlos Pereira, é Charles Aznavour. Continua o nome. Então, do mesmo jeito, o nome do Salvador deveria continuar na Bíblia como Yahushua e não como Jesus. Trocaram o nome na Bíblia exatamente para enganar o povo, para que o povo cultuasse a esse Deus pagão sem saber. Mas agora que vocês estão sabendo que é um Deus pagão, pare de cultuar esse Deus pagão. Pare de orar no nome de Jesus. Pare de prestar homenagem a Jesus. Pare de cantar músicas em homenagem a Jesus. Comece a falar Yahushua, porque Yahushua é que é o nome verdadeiro, não é Jesus. Jesus é um nome blasfemado. E não é só o nome Jesus que está blasfemado na Bíblia. Todos os personagens bíblicos estão blasfemados, mas isso já é outro assunto, isso é para outro vídeo. Então, assim, o Natal está blasfemado, não é para nós comemorarmos o Natal, não é para nós fazermos árvore de Natal, não é para nós fazermos troca de presentes. É para nós meditarmos nas Escrituras. É para nós pegarmos a Bíblia, o que restou das Escrituras está na Bíblia. Mesmo com os nomes trocados, a Escritura, a essência da Escritura está aqui. Então, por exemplo, se eu vou ler a história de Jesus na Bíblia, eu tenho que ler trocando o nome. Em vez de Jesus, coloca Yahushua. Yahushua, que é o nome que tem que estar no lugar de Jesus. Então, todo lugar que apareceu o nome Jesus na Bíblia, você coloca Yahushua. Então, assim, medite nas Escrituras no dia, não só no dia 25 de dezembro, mas sempre. E medite mesmo. Não espere seu líder religioso mandar você ler. Leia sem eles mandarem. Porque quando eles mandarem você ler, você vai ler somente um ou outro versículo isolado. E os versículos isolados, eles dão margem para heresia. Eles usam para justificar as próprias doutrinas. Existem milhares de denominações evangélicas por causa disso, porque cada um interpreta um versículo isolado, né, e quer fazer uma doutrina baseada naquele versículo isolado. Então, para isso que Deus, que o Criador, Yahweh é o nome do Criador, não é Deus. Deus também é outro nome blasfemado. Deus é Zeus, um deus pagão do Olimpo, lá da Grécia. É o chefe de todos os deuses, o deus maior do Olimpo. Então, o Deus maior do cristianismo tem que ser Deus, né? Então botaram o nome de Deus. Mas o nome de Deus não é Deus. Não é Javé, não é Jeová, não é Iavé. É Yahu. Deus é Yahu. Então, assim, o nome do Criador é Yahu. O nome Deus é igual Zeus. Então, é isso. Volto a palavra ao irmão Carlos. Bom, amados, só para a gente dar seguimento aqui, seguinte, os cristãos, em sua praticamente totalidade, comemoram, né, essa festa de Natal. Como eu comemorei também. Não estou aqui dizendo que eu
Nunca fiz essas coisas. Não, eu já comemorei o Natal, sim. E creio que o irmão Lindão também deve ter comemorado algum tempo atrás. Também, no tempo da ignorância, quando não conhecia, né? Mas é isso, né? Agora não. Amados, o nosso Pai, ele perdoa o tempo da ignorância. Agora, a partir do momento que você recebe, né, a revelação da verdade e não aceita, bom, você já não é mais tido como inocente. Só para dar seguimento, né, ao nosso tema. Então, a partir desse episódio que aconteceu com Nirode, Semiramis e o Tamuz, daí, amados, outras gerações, outros povos começaram a assimilar essa mesma adoração ao Deus Sol. E em cada uma região, né, cada um povo, ele colocava o nome diferente para o Deus Sol, mas comemorava na mesma data. Né, que se equivale ao 25 de dezembro, ao mês de dezembro. Que na verdade, amado, na época, não era nem o último mês do ano. Dezembro era o mês 10, era o 10º mês. Até pelo nome mesmo a gente já sabe, 10 de 10, dezembro de 10, amados. Entendeu? Depois, nesse novo calendário romano, que dezembro passou a se tornar o último mês. E passamos a ter 12 meses por ano. Então, queridos, né, para não fugir do assunto, Tamuz, durante o processo de evolução da raça humana na Terra, ele foi se transformando em vários deuses. Deuses dos romanos, dos egípcios, dos gregos. Mas continua sendo o mesmo tipo de comemoração, Deus Sol. Agora, amados, vou colocar aqui uma imagem e peço que os irmãos reflitam se o que a gente está falando aqui é bobagem, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês, queridos, uma imagem interessante. Essa imagem aí. Irmãos, tem uma mensagem aqui nessa imagem. Se o Natal é uma festa cristã, por que os povos que odeiam os cristãos comemoram? Aí está aqui embaixo, alguém está sendo enganado. Amados, o Natal é comemorado na Índia. Mas a Índia é um país hindu, né? Eles não são cristãos. E por que eles comemoram o Natal? Indonésia, Iraque. Esses países não são cristãos, amados. Singapura, Nicarágua, Rússia, Índia. A Índia, né? Mais uma vez aqui, né? Olha o Papai Noel grandão aqui que eles colocaram. Coreia, né? Aqui Belarus, né? São países que têm outra religião, amados. Outra religião. Então, por que eles comemoram o Natal? É claro que lá eles estão comemorando o nascimento de outro Deus, o Deus Sol, que tem outro nome na sua cultura e na sua região. E aqui no Brasil e na maioria dos países cristãos, comemora o nascimento de Jesus Cristo. Amados, eu ouvi a seguinte coisa, não vou dizer de quem, né? Não interessa, não vem ao caso, melhor dizendo, que hoje Natal é a festa da família. Mas antes de concluir isso, eu vou falar uma coisa, irmãos. O Natal também tem suas origens em uma festa pagã que era comemorada em Roma, chamada de Saturnalia.
Saturnália. Os irmãos sabem o que é a Saturnália? O que foi a Saturnália? Uma festa de orgia, amados. Festa de orgia. Onde as pessoas praticavam sexo de forma explícita. E muitas vezes até com criança no meio. Uma das práticas que se tinha na comemoração dessa festa era as mulheres bebendo sêmen masculino em taças de vinho. Logo em seguida, a Saturnália vinha a Brunália. Daí, irmãos, tem a origem de duas festas muito conhecidas: o Natal e o Carnaval. Mas o Carnaval é outra história. Vamos focar aqui no Natal. Então, amados, esta festa que nós conhecemos hoje como Natal e que muitos dizem que é a festa da família, tem a sua origem. Além de outras, querido, além de outras. Porque Satanás é o do engano e da mistura de um monte de porcaria. Mas eu estou falando aqui da Saturnália. Então, amados, uma festa dessa, que tem uma origem tão podre, tão satânica, tem alguma coisa a ver com o nosso Criador? Queridos, você que continua dentro do sistema, né? Você que é cristão e que agora está sabendo de uma coisa dessa, você teria coragem de estar comemorando essa festa dentro de sua casa, sabendo a origem dessa festa? Aí se você pensar o seguinte: não, mas hoje ela é diferente, é a festa da família. Irmão e amados, eu vou lhe perguntar uma coisa, amado. Será que uma coisa que foi, digamos assim, do Satanás passa a ser do Criador? Algo que tem a origem satânica deixa de ser satânico? Algo que tem a origem podre imundo deixa de ser podre imundo? É claro que não, mano. Essa festa continua podre e imunda. Ela só está camuflada, mas a verdadeira origem dela é podre. E ela, queridos, nunca, essa festa que hoje muitos comemoram aqui, o nascimento de Jesus, mas em outros países eles comemoram esse mesmo Natal, o nascimento dos deuses dele, porque é um Deus só, na verdade, que é o Deus Sol, e não o Messias enviado pelo Criador. Isso, amado, eu sei que é duro, porque eu comemorei o Natal. Eu comprava Chester, eu não comprava peru, eu comprava Chester. Eu comprava Chester para minha casa, levava Chester para minha esposa, para minha mãe, né? Vinho, queijo, eu gostava do Natal. Mas, amado, nosso mestre disse que nós temos que rejeitar o mundo e as coisas deste mundo. Porque as coisas deste mundo não nos servem, é tudo podre. Precisamos, amados, negar as coisas deste mundo. Que nada deste mundo não presta. Nada presta, amado. Não existe nada que seja limpo. Está tudo na mão de Satanás. Ele está controlando tudo. E essa imagem que vocês estão vendo aí, amados, denuncia tudo. Agora a gente vê, irmãos, o que é que a gente vê? A Rede Globo, SBT, Bandeirantes e demais redes, Record, mostrando a comemoração do Natal em vários países do mundo. Mas eles não falam, queridos, eles não falam que, na verdade, eles não estão comemorando o nascimento do Messias. Eles estão comemorando o nascimento do Deus dele, que é o Deus Sol, que nos países cristãos dizem que é o nascimento de Jesus, e em outros países é o nascimento do Deus deles. Querido, como é que na Índia, que é um país hindu, vai comemorar uma festa cristã? Indonésia. Coreia, amado, Coreia que
a gente vê aqui matando, executando cristãos lá, também não sei se são cristãos mesmo ou são seguidores de Yahushua, mas que não são da religião de Buda. Singapura, Iraque, amados. Eles comemorando Natal, uma festa cristã. O Iraque é muçulmano. O Iraque é muçulmano, eles não acreditam em Jesus. E eles não suportam Jesus. Está entendendo, amados? E vocês, mesmo vocês que são cristãos, vão se permitir ser enganados? Essa festa é podre, queridos. Largue essa festa, não nos interessa. Mesmo você participando do sistema, mesmo você sendo membro do sistema religioso, abandone essa festa. Não estou dizendo a você que você é só quem é de Yahushua, não. Amados, eu estou falando de um modo geral. Isso não nos presta. É satanismo puro. Aqui. E uma coisa, queridos, uma coisa muito séria que eu vou botar aqui agora, que surpreendeu até a mim, viu, irmão Lindão? Até a mim, até eu fui surpreendido com uma coisa que eu achei aqui na internet e que fiquei assim, cara, como é que isso aqui que eu achei e ainda tem evangélicos que continuam comemorando essa festa? Depois, irmão Carlos, depois eu quero falar aonde é que na Bíblia fala do nascimento do Salvador, que época o Salvador nasceu, que não fala exatamente a época, mas a data, né, o dia exato, né, mas fala a época, que estação do ano que estava e qual região que estava. Então isso tudo nos dá a pista da época que o Salvador nasceu, que não é dia 25 de dezembro. Mas pode prosseguir. Pode compartilhar aí. Olha só, eu achei aqui, não faço nenhum tipo de propaganda do sistema religioso, mas eu achei aqui, irmãos, um blog do Edir Macedo. Olha só, Edir Macedo. Eu fiquei surpreso, queridos. Denunciando. Eu vi também o Edir Macedo falando sobre o verdadeiro Natal. Sim, rapaz. Ele sabe da verdade, mas ainda continua. Sabe a verdade, mas não mostra ao povo a verdade. Eu vou pegar aqui, vou pegar esse site aqui, vou ver se eu consigo compartilhar para ler com os irmãos acompanhando aqui, se for possível. A gente vai fazer isso aqui, né? Eu acho que não está aqui, não está aqui não. Isso é o nosso blog. Deixa eu ver aqui, amados. Deixa eu só ver aqui. Se eu consigo aqui compartilhar. Tá compartilhando aí, irmão? Não. Eu tô esperando você compartilhar aí. Deixa eu ver aqui. Mas eu vou procurar aqui também. Quem achar primeiro, compartilha. Eu já estou aqui com o blog. Eu só vou ver se eu compartilho ele aqui. Vamos lá. Tá compartilhando aí? Não. Deixa eu ver. Estou vendo aqui. Tá aparecendo aí não, né? Hoje a internet está meio lenta, né? Deve ter muita gente. Ontem eu fiquei sem internet. Fiquei até mais ou menos hoje 6 horas da tarde sem internet. De tanta gente que ficou na internet para mandar mensagem de Natal um para o outro. Meia-noite eu queria mandar uma mensagem de Natal para os amigos aí na internet e a internet não funcionava. Então é mais ou menos assim, né? Eles tentam controlar tudo, até a internet. Bom, eu vou pegar aqui, vou fazer a leitura aqui do site do Edir Macedo, né? O Edir Macedo. Veja aí, irmãos. Está compartilhando aí? Mesmo assim, eu vou fazer a leitura. Agora sim. Agora está aparecendo. Bom, vamos lá. Aqui, ó. Bispo Edir Macedo. Vocês estão vendo aí o blog dele aqui, ó.
fazendo aqui a propaganda aqui da igreja dele aqui, Universal, os livros que ele lançou, né? Toda aqui, certo? Aí eu vou fazer aqui uma Isso. leitura. Aqui, amados, ó. O próprio Edir Macedo, que eu fiquei surpreso, o cara que tem uma igreja aí, que engana tanta gente. Pô, pelo menos aqui ele está denunciando isso aqui. Olha lá, Semiramis, obelisco e a farsa do Natal. Muitos cristãos, inocentemente, aderem a práticas religiosas sem ao menos se atentarem que, na realidade, repetem alguns dos mesmos atos e rituais de culturas pagãs passadas. A comemoração do Natal e o culto à sua árvore, exemplos de como muitos conseguem ser iludidos pela religião. Olha quem está falando! Semiramis e a farsa do Natal e sua árvore. Para falar do Natal, é preciso voltar ao tempo de Noé, pós o dilúvio. Quando um dos seus filhos, Cã, o viu, eu já fiz até a leitura disso aqui, né? Mas tudo bem, vamos lá. E viu dormindo, embriagado e nu, ele começou a rir do seu pai e correu para contar aos seus outros dois irmãos, Sem e Jafé. Né? Vamos vendo aqui, vamos passando as imagens. Estes, do contrário, foram de costas e cobriram desde o pai. Noé, quando soube do acontecido, amaldiçoou seu filho Cã, para que estes e seus descendentes servissem os seus outros dois filhos. E toda a geração após ele se tornou maldita. Aqui nós temos a imagem da Semiramis, né? Vamos fazer aqui. Cã casou-se com Semiramis. Esta é a mulher das notas de, como eu já falei, de 1 até 100 reais, né? A mulher da estátua da liberdade, a mulher da balança da justiça e da Colômbia. Tá aqui, ó, Colômbia, né? Aqui é da justiça, né? Balança da justiça. Diz que a justiça é cega, né? E as notinhas aqui, ó. As notinhas de 1 a 100 reais. E a estátua da liberdade, a mesma adoração a Semiramis, né? E ambos geraram um filho, Nirode. Ele matou seu pai Cã e casou-se com sua mãe. Ó. Aqui é uma representação de Nirode, né? Uma imagenzinha. Foi o fundador da Babilônia, Nínive e outras cidades pagãs. Tentou levantar a Torre de Babel e o Criador, que está Deus, né? Vamos lá, que eles adoram a Deus mesmo, né? O impediu. Seu tio Sem o matou, pois ele estava se opondo muito ao Criador, que está Deus, vamos lá. Semiramis, sua mãe e esposa, espalhou a mentira de que ele não havia sido morto, né? Havia morrido, né? E sim que havia ido para o céu, pois ele se dizia Deus, o Deus Sol. Semiramis engravidou e dizia ser um presente dos deuses, que era a reencarnação de Nirode, mas na verdade era fruto de uma traição, pois seu marido e filhos já estava morto. E nasceu Tamuz, no dia 25 de dezembro, Deus Sol dos egípcios, babilônicos, gregos, persas, romanos e hoje das SS, sociedades secretas. Ele morreu durante uma caça, provavelmente por um animal selvagem. O seu corpo ficou caído sob um tronco apodrecido de árvore. Sua mãe dizia que neste tronco nasceu um pinheiro, e todos os anos, no dia 25 de dezembro, era comum as pessoas levarem um pinheiro para dentro de casa e enfeitarem com ouro e prata, como símbolo do renascimento de Tamuz. Agora vamos ver aqui umas condenações dentro da Bíblia. Jeremias 10. Ouvi a palavra do Senhor, do jeito que está aqui, blasfemado. Ouvi a palavra do Senhor, vos falas a vós, a casa de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos de artifício, feita com machado. Com prata e com ouro é feito, com pregos e com martelos o firmo, para que não se mova.
são como a palmeira, obra torneada, porém não pode falar. Certamente são levados, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, do jeito que está aqui. Tu és grande, e grande é o teu nome em poder. As sacerdotisas jejuaram e choraram por 40 dias e 40 noites, a morte de Tamuz, ao pé do pinheiro. E no final desse período, elas agradeciam umas às outras, fazendo trocas de presentes, os quais eram depositados aos pés desse pinheiro. Todos os anos, no dia 25 de dezembro, era comemorado o Natal, nascimento de Tamuz. Olha aqui uma representação de Tamuz e de Semíramis, né? Quanto aos persas, né, dominaram essa região. Quando os persas dominaram essa região, eles levaram todas as idolatrias para a Pérsia, inclusive os deuses Tamuz, Nirod e Semíramis, que apenas mudaram o nome, né? O domínio em seguida passou para os gregos, e estes fizeram a mesma coisa, mudando apenas o nome. Eles passaram a ser Zeus e Afrodite e Eros. Olha aqui a representação desses deuses aqui, né? Em seguida, os egípcios dominaram e mudaram nomes também, passando a se chamar Osíris, Ísis e Horus. Olha aqui mais uma representação deles. Já nos tempos de Jesus Cristo, o domínio era romano, e Roma mudou também os nomes. Passaram a se chamar apenas de Vênus e Cupido, caindo a figura do pai. E no século XIV depois de Cristo, o imperador Constantino, para agradar aos cristãos que eram em grande número em Roma, decidiu oficializar o cristianismo como religião oficial de Roma. E para agradar ainda mais a eles, pegou os nomes mais fortes dentro do cristianismo e passou a chamar os ídolos por nomes cristãos. Olha aqui a representação da Santa Trindade, que na verdade é Semíramis, Nirod e Tamuz. Tamuz e Semíramis passaram a se chamar Menino Jesus e Virgem Maria. Assim, o Natal continuou a ser comemorado como sendo o nascimento do menino Jesus. Mas, na verdade, esse menino seria Tamuz, o deus pagão. Outro engano é disfarçado aqui, já é uma outra coisa, vamos lá. É disfarçado. E disfarçados são os obeliscos feitos de uma pedra em forma quadrangular e alongada. Não, essa aqui não interessa muito, que não tem a ver com o nosso conteúdo. Bom, amados, é isso aí, irmãos. A origem dessa festa, que inclusive um líder religioso das igrejas Universal, né, vem também denunciando e falando, mas os loucos somos nós, porque nós não somos cristãos. É isso aí, irmão Lindão, pode falar aí, é com você, contigo, amado. Isso. Aí eu vou ler aqui algumas pistas que estão nas escrituras da Bíblia, né, falando sobre a data aproximada do nascimento do Salvador. A Bíblia não nos fornece uma data objetiva que aponte para o verdadeiro dia do aniversário do Salvador, mas nos traz informações suficientes para desmascarar a mentira do dia 25 de dezembro e nos leva a crer que Yahushua nasceu na época da comemoração da festa dos tabernáculos, motivo pelo qual o apóstolo João afirma no seu evangelho que ele habitou entre nós. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Peguem aí as suas Bíblias, leiam aí. Evangelho de João, capítulo 1. Eu estou pegando a minha aqui, estou tentando abrir, achar meu versículo aqui. João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade.
Então, esse verbo que se fez carne e habitou entre nós, esse habitar, ele é o Salvador que veio como se nós fôssemos o tabernáculo, né? O lugar onde habita o Criador. Então, ele habita entre nós, é dentro do nosso interior, dentro da nossa alma. E quando o Salvador estava aqui, o próprio Salvador, ele era o tabernáculo em pessoa. Então, quando ele sofreu lá na cruz e morreu e depois ressuscitou, aí os tabernáculos vivos passaram a ser cada um de nós. Quem conhece Israel sabe que dia 25 de dezembro é inverno naquela região. E ninguém fica exposto ao tempo. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 8. Vamos ler aqui o Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 2, versículo 8. Eu estou procurando na minha Bíblia também exatamente para que você também tenha tempo de procurar na sua. Lucas, capítulo 2, versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Então, como é que os pastores poderiam estar expostos ao tempo à noite numa época fria? Na época fria, os pastores não ficam à noite cuidando do rebanho no campo. Eles ficam dentro das suas casas, recolhidos, e os animais também recolhidos, e não no campo, pastoreando. Então, aí mostra que nessa época, era uma época ou de calor, ou então uma época de clima ameno, mas não frio. E frio, o povo se recolhe. Então, dia 25 de dezembro, lá no hemisfério norte, lá onde está a Terra Santa, não é calor, não é clima ameno, mas sim um clima frio. Os pastores não ficavam no campo durante uma noite de inverno. No final de outubro e início de novembro, os pastores já não vão mais ao campo, porque já é declarado inverno. Não há pastagem. É inseguro e desconfortante para o rebanho. Roma achou por bem colocar a data 25 de dezembro e dizer que Jesus nasceu no frio daquele. Não foi assim. A sabedoria do Criador está sobre nós para discernir o que é sagrado do que é profano. Então, o mito de Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. O Salvador não nasceu no dia 25 de dezembro. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 8 até o 11. O 8 acabamos de ler. Vamos ler do 8 até o 11. Eu vou continuar a leitura, do 8 até o 11. Lucas, capítulo 2, versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor cercou de esplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje um Salvador, Yahushua. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando ao Criador e dizendo: Glória a Yahweh nas alturas, e paz na terra aos
homens de boa vontade. E aconteceu que... peraí, acho que eu passei. É do 8 até o 11, né? Então, do 8 até o 11. Na época do nascimento do Salvador, José e Maria estavam descendo para Jerusalém. Qual é o judeu que desce para Jerusalém em dezembro? Em dezembro só existe uma festa, que é a festa dos Macabeus, conhecida como a festa das luzes, Hanukkah. Eles sabiam, porque Maria era da descendência de Davi, e era decreto que os descendentes de Davi, todos os anos, fossem aos tabernáculos para celebrar. Havia 2 eventos especiais: a festa dos tabernáculos e o aniversário da cidade de Jerusalém. No caminho, em Belém, o Salvador nasceu, porque isso era profético. Lá no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Para ficar fácil de achar Miqueias, olhe no índice, lá na primeira página. Miqueias, Antigo Testamento. Aonde que está? Miqueias. Miqueias. Miqueias fica depois de Jonas. Capítulo 5, versículo 2. Cadê? Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o Salvador de Iarro, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então já estava profetizado aqui, ó, que a cidade de Belém seria o local do nascimento do Salvador. Então, quando o casal Maria e José estavam a caminho de Jerusalém, estavam passando por Belém e nasceu o Salvador. Mas não foi em dezembro, não foi na festa do Deus Sol. Quando o Salvador nasceu, segundo a história, provavelmente era a festa dos tabernáculos. Todos os fatos apontam para este contexto. Atualmente, os judeus sobem para Jerusalém para adorar a Yahweh. Eles vinham a Jerusalém 3 vezes ao ano, nas festas do Criador. O Salvador não poderia ter nascido em dezembro, que é um mês de neve em Jerusalém, durante o qual nenhum rebanho estaria nos campos. É o que a gente leu lá no livro de Lucas, né? Dos pastores no campo recebendo o anúncio do nascimento do Salvador. E provavelmente ele nasceu na época da festa dos tabernáculos, em outubro, podendo ser calculado assim. Vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 5 e versículo 8. Aí volta para Lucas. Cadê? Lucas, capítulo 1, versículo 5. E depois pula para o versículo 8. Versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e seu nome era Isabel. Agora o 8. E aconteceu que,
exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma. Quer dizer, foi na época do sacerdote Zacarias que aconteceu o nascimento do Salvador. Zacarias exercia o seu turno quando Lucas começa o relato do nascimento do Salvador. Ele pertencia ao turno de Abias, o 8º turno do ano eclesiástico, que começava na metade do mês de março. Agora vamos no livro de primeiro livro de Crônicas, capítulo 24, versículo 10. Primeiro livro de Crônicas. Tá, depois do segundo livro de Reis. Antigo Testamento. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 24. O versículo 10. A 7ª Acos, a 8ª Abias. O texto aqui descreve a divisão de 24 turnos para exercer o ministério no templo dos descendentes de Levi. Eram 24 famílias, portanto, os serviços foram divididos em 24 turnos, sendo Zacarias do 8º turno, e levando em consideração que cada turno durava aproximadamente 15 dias e que o ano eclesiástico se iniciava na metade do mês de março, entendemos que Zacarias subiu ao templo para cumprir seus dias de ministério na primeira quinzena do mês de julho, no nosso calendário. Aí volta para o livro de Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 23 e 24. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou. Cumprindo-se os dias do seu ministério, Zacarias retornou para casa, e dias depois Isabel, sua esposa, concebeu. Isabel ficou grávida de João Batista. Então, na segunda quinzena do mês de julho, João Batista nasceu em abril do ano seguinte. No livro de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Olha lá. E no 6º mês foi o anjo Gabriel. 1:26, isso. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Iarro a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Olha lá. Maria foi visitada pelo anjo Gabriel, que lhe informou que ela conceberia do Espírito Santo. 6 meses depois da concepção de Isabel. Portanto, no mês de janeiro. Então, um período de gestação iniciado no mês de janeiro tem seu término no mês de setembro ou início de outubro. Esta foi provavelmente a época que o Salvador nasceu. Então, é isso. O Salvador nasceu ou fim de setembro ou início de outubro, quando ainda estava um clima ameno. É essa a data do nascimento do Salvador. Não é em 25 de dezembro.
Então, essas são as pistas que as escrituras que estão aqui dentro da Bíblia nos mostram do nascimento do Salvador. É isso que eu tinha para falar. E o Volta a palavra. interessante, amado, é o seguinte, que com todas as evidências que nós temos dentro da própria Bíblia, né? Com todas essas evidências, muitos não creem, não querem aceitar. E temos muitas outras evidências também. Fora da Bíblia, existem muitas fontes de pesquisa e de estudo aqui na internet. Basta querer pesquisar, buscar, que vai ter o conhecimento e vai chegar ao entendimento. Agora, amados, o pessoal não quer largar seus costumes, sua cultura, o hábito de estar comemorando certas coisas. Por isso que hoje existe dentro dessa fé, dentro do cristianismo, essa comemoração de Natal, porque as pessoas não queriam deixar de comemorar a Saturnália. Então, amados, basta parar, refletir para buscar a verdade, né? Enquanto há tempo. Não estamos aqui, irmãos e amados, querendo ofender a nenhuma crença, nenhum credo, a nenhuma pessoa. Só estamos aqui querendo alertar a vocês, queridos, essas coisas que durante anos de nossas vidas nos foram passadas e nós aceitamos por ignorância. Hoje, elas estão se revelando para a gente. Até mesmo para se cumprir a palavra do Pai, que ele disse que nada ficará em oculto, tudo, irmãos, tudo será revelado. Este blog que eu acabei de ler, do líder da Igreja Universal, não é um blog antigo não, irmãos. Esse blog é deste ano, de 2013. É um blog novo. Esse blog, irmãos, que ele colocou, esse assunto que ele expôs lá no blog, é porque já está na hora, queridos. Está tudo sendo vindo à tona. Está tudo sendo revelado. Então, até mesmo para poder limpar a barra, né? Quando os fiéis começarem a descobrir essas coisas, ah, não, mas eu já tinha falado, então vocês não. Agora não deveria ser pregado isso dentro das igrejas, né, irmãos? Porque pelo menos o pessoal dentro da mentira, dentro da enganação lá, já iria se libertando aos poucos de algumas coisas que são abominantes aos olhos do Pai. Esse Natal não é festa da família. Este Natal não comemora o nascimento do Messias. Infelizmente, querido, para muitos que estão presos ao hábito de fazer essas coisas, e que com certeza é difícil aceitar, mas é a verdade, irmãos. Essa é a verdade. Bom, amado Lindão, eu acho que para mim já deu, querido. Já se foi lá uma hora, né? Sim, para mim Vamos também. falar do site, querido, que nós estamos aí. Sim. Olha, estamos aí, amados irmãos, com o site Em Busca da Verdade, onde vai estar aqui sempre eu e o irmão Lindão aqui fazendo uns trabalhos para lá, entendeu? O site, além de ter esse canal de vídeo, eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui, né, irmão? Para ver se o povo consegue. Se compartilhar, o irmão aí me ajuda, me diz aí, tá ok? Tá dando para ver, amado? Não, ainda não. Ainda não? Não. Tá aqui a. Chegou? De compartilhar. Tá o sinalzinho de compartilhado, mas ainda não apareceu na tela. Para eu mostrar aqui para os irmãos, né? Sim. É um site bacana, né? Que a gente está preparando Vamos aqui botar os estudos, né? Compartilhar o que a gente
descoberto. O que eu descobri, eu vou colocar. O que o irmão Carlos descobrir, a gente vai colocar. Né? Vai ter Tá também um compartilhado aí, canal amado? de... Bom, Tá, amado, já chegou? sim, agora estou Pronto. vendo. Então aí, irmãos, você, meus amados que estiverem assistindo a gente aí, tanto agora ao vivo quanto depois, né? É um site onde nós já temos, por enquanto, disponibilizado lá livros apócrifos para os irmãos baixar, está tudo em PSD. Temos também aqui, irmãos, a História Secreta do Brasil. Podem baixar. A gente não tem ainda todos os volumes, mas a gente vai atualizando o site de acordo com o que a gente for adquirindo aqui de assunto, de conteúdo. Tem os Protocolos dos Sábios de Sião, um livro muito difícil de achar, Revelador. né? É muito bom. Tá lá, amados, em PDF, podem baixar. São Nicolau. Isso. Esse Papai Noel aí, contando a história do São Nicolau. As histórias Os verdadeiras, Nefilim. né? O Papai Noel. Não é a história mentirosa, não, que conta pra Não, é a gente. verdadeira história aí do Verdadeira do Papai Noel. Papai não é. Papai não é. Então, mas temos aqui ó, os Nefilins, né? Os gigantes da antiguidade, né? Os seres que descenderam da mistura de seres humanos com anjo. Rua Azusa. Rua Azusa também é legal, amados. Rua Azusa é a origem das igrejas evangélicas aí. Quem quiser pode pegar aí. A origem das línguas estranhas também. A origem das línguas tá estranhas, aqui. vem lá. Tá aqui na Rua Azusa, podem baixar aí, amados. Tá aqui, certo? A farsa do Natal, que foi o nosso assunto de hoje aqui. Tá lá, os irmãos podem ler aí à vontade. Pedra da Gávea, assunto que nós tratamos muitos em vídeos off, né? Trabalhamos muito esse assunto aqui. Tá lá, quem tiver curiosidade. Tanto em off quanto também em Hangout transmitido também, né? Também a gente foi tem transmitido. alguns vídeos já gravados no YouTube sobre a Pedra da Gávea. E eu ajudei a escrever o texto desse ícone aí, da Pedra da Gávea. Maravilhoso. O irmão Lindon passou pra gente aqui. A gente já está disponível aí para os irmãos que quiserem, né, tiver alguma curiosidade. Bom, eu deixei aqui para o final, para fechar com chave de ouro, né? Bíblia Yahushua. O que ainda não está disponível ainda. Por quê, irmãos? Eu vou preparar essas... Olha só que coisa maravilhosa que Yahushua está preparando para a gente, queridos. Nós vamos disponibilizar a Bíblia com os nomes todos já corrigidos, certo? Em PDF, queridos. Em PDF, para vocês baixarem e ter isso à disposição de vocês. Maravilha, viu? Isso é um trabalho nosso aqui. Pode falar, Amado. Um outro detalhe. Isso tudo é grátis. Não paga nada para entrar no site. Não paga nada para baixar. E assim, se tiver gente vendendo essas coisas aí, ó, é tudo golpe. Não somos nós. Eu, por exemplo, quando abaixo algum livro em PDF ou em outro formato pela internet, eu mesmo levo na gráfica, na loja de Xerox, e mando imprimir. Eu pago lá a impressão, o serviço da impressão lá na gráfica, na loja de Xerox. Isso é por conta minha, né? Eu que mando, eu mesmo fazer. Mas isso não tem impresso em lugar nenhum. Se vocês quiserem imprimir, pode imprimir por conta própria. Imprime na sua impressora, imprime na loja de Xerox.
Mas isso não vende, essa aí nada é vendido, não tem livraria, não tem gente nenhuma representando nós, nosso site não tem representação, é só nós, é só eu e o Carlos estamos aqui fazendo isso, compartilhando o que a gente tem aprendido, porque nós cumprimos aquele versículo que fala assim: de graça recebeste, de graça dai. Então, o conhecimento que nós temos de graça, nós estamos compartilhando de graça também com vocês. Não aceite se alguém tentar vender esse conteúdo para vocês. Muito importante, amado, muito importante que você falou, porque por isso que é bom a gente estar em dois, né? Por isso que as escrituras nos revelam. Antes é bom andar em dois, que se um cair, o outro ajuda a levantar. Então, o irmão Lindão aí tocou no assunto de suma importância, que é esse aí mesmo. Não estamos cobrando nada por essas coisas que estamos disponibilizando aqui. Não estamos cobrando hoje e não iremos cobrar amanhã nem dia nenhum. Porque esse trabalho aqui nós recebemos de graça. Entendeu? A única coisa que nós fizemos aqui foi disponibilizar o nosso tempo e equipamentos para preparar. Mas não tirando, não estamos vendendo nada aqui. É a palavra do mestre. Tem coisas aqui que não são da palavra do Criador, de fato. Né? Tem aqui pedra da Gávea, outras coisas que são assuntos que não estão dentro das Escrituras. No entanto, amados, o objetivo do site aqui é levar a palavra do mestre e revelar outras coisas, né? Como eu tenho como nome aqui, Em Busca da Verdade. Então, porque como tem coisas aqui de Yahushua, nós não nos sentimos no direito de cobrar nada. Ou melhor, nós entendemos que não temos o direito, então vai ser tudo de graça. Essa Bíblia, na versão Yahushua, já com os nomes todos traduzidos, né, sem os nomes blasfêmicos, porque ainda não está disponibilizados, porque eu vou transferir tudo para o PDF para postar no site e disponibilizar para os irmãos. Baixar tudo de graça, querido, de graça. Não vamos pagar nada. E tem mais, eu estou aqui vendo também uns áudios da Bíblia, eu não tenho ela traduzida, mas vai ser os áudios da Bíblia em áudio, para quem tem dificuldade de leitura, ouvir, para baixar também de graça. Ninguém vai pagar nada aqui, viu? É tudo de graça. É isso aí, irmão Lindão. É uma felicidade muito grande que estamos aqui lançando esse site hoje, aproveitando a gravação do vídeo já para anunciar também, né, o lançamento do site, que vai ser eu e o irmão Lindão aqui, estar administrando sempre. No site, além de ter aí o canal de televisão, tem esses conteúdos que nós já falamos para serem baixados gratuitamente, vai ter os áudios também para ser baixados gratuitamente, e vai ter também uma web rádio, né, irmão Lindão? A gente vai colocar tudo isso, uma web rádio com programações, né, querido, diária. Isso. Vamos tratar de assuntos aqui, vamos interagir aí com os irmãos no site. Vai ser bacana, um show mesmo esse site que nós estamos preparando aí, amados, para todos nós. Isso aí, irmão. Para você já deu, querido? Para mim já deu. Já. Agora é só despedir, né? Despeço do povo que assistiu até agora, com a paz de Yahushua. Muito obrigado pela atenção. Queridos, eu também agradeço a todos aí pela atenção que vocês nos deram. É uma felicidade imensa sempre que está aqui hoje, irmão Lindão. Valeu aí, meu querido. Valeu aí por ter participado conosco aqui. É só o primeiro, né, irmão? Primeiro de muitos outros que vamos fazer aqui, né? Sim. Muitos outros que vamos fazer aqui juntos, né? É isso aí. Vamos receber convidados também, né? Vamos receber convidados. Teremos convidados aqui conosco também participando dos vídeos, né? Vai ser bacana, vai ser uma coisa bem interessante mesmo, né? Uma coisa bem diferente que vamos estar fazendo. Isso aí, Lindão. Vou fechar aqui com a musiquinha aqui do Djavan, Dia Frio.
Vou botar o Djavan aqui pros irmãos aí. Um minutinho aí pra só se deliciar aí com a Dia Frio de Djavan. Longe da